Você sabia que muitas das profecias bíblicas, escritas há milhares de anos, já se cumpriram de maneira impressionante? Algumas delas são tão precisas que até céticos se surpreendem. Nesse vídeo, vamos explorar as profecias mais impactantes que já se realizaram, revelando o incrível poder da Palavra de Deus. Prepare-se para uma jornada no tempo que vai desafiar suas crenças e abrir seus olhos para a realidade das Escrituras. E não se esqueça, as profecias cumpridas são apenas o começo, tem muito mais vindo por aí. Em sétimo lugar, a queda de Babilônia. Começamos com uma profecia histórica que mudou o curso de civilizações, a queda de Babilônia. No auge de seu poder, Babilônia era uma cidade invencível, protegida por muralhas gigantescas. No entanto, séculos antes, o profeta Isaías previu a destruição total dessa cidade. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração, ou nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. E os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. E foi exatamente o que aconteceu em 539 a.C., quando o rei Ciro da Pérsia tomou Babilônia, sem resistência, cumprindo a profecia com precisão. A cidade nunca foi reconstruída e até hoje permanece em ruínas, exatamente como foi predito. Isso demonstra que nem mesmo as maiores potências do mundo podem escapar do plano divino. Em sexto lugar, a queda de Tiro. Tiro, uma cidade fortificada e próspera, também foi alvo de uma profecia bíblica devastadora. Ezequiel previu que Tiro seria destruída e seus escombros jogados no mar, no livro de Ezequiel, capítulo 26 do versículo 3 ao 14. Esse destino parecia impossível para uma cidade com muralhas poderosas e riqueza abundante, mas Alexandre, o Grande, cumpriu a profecia ao destruir Tiro em 332 a.C. Ele usou os destroços da cidade para construir uma ponte até uma ilha, exatamente como Ezequiel havia predito. Hoje, a antiga glória de Tiro é apenas história, provando novamente a exatidão das profecias bíblicas. Em quinto lugar, a destruição de Jerusalém e do Templo. Jesus Cristo também fez uma profecia impactante sobre a destruição do Templo de Jerusalém. Ele disse que não restaria pedra sobre pedra naquela construção, livro de Mateus, capítulo 24, versículos 1 e 2. E foi isso mesmo que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos destruíram a cidade e o templo. Essa destruição não foi apenas física, mas marcou profundamente o destino do povo judeu, que foi disperso pelo mundo. Essa profecia foi um lembrete impressionante do poder das palavras de Cristo e continua sendo um marco na história de Jerusalém e do mundo. Em quarto lugar, a dispersão e o renascimento de Israel. Um dos eventos mais extraordinários da história moderna foi o renascimento de Israel como nação em 1948, um cumprimento direto das profecias bíblicas. Após a destruição de Jerusalém e a diáspora judaica, parecia impossível que o povo judeu algum dia retornasse à sua terra. No entanto, Isaías e Ezequiel previram que Israel voltaria a existir como nação, Isaías capítulo 66 versículo 8, e Ezequiel capítulo 37 versículos 21 e 22. Contra todas as probabilidades, em pleno século XX, Israel foi restaurado, provando que as palavras dos profetas se cumpriram de maneira surpreendente. Este evento é considerado por muitos como um dos maiores milagres do século passado. Em terceiro lugar, a expansão do Evangelho. Uma das profecias que ainda está em pleno cumprimento é a expansão do Evangelho. Jesus afirmou que sua mensagem seria pregada a todas as nações antes do fim, de livro de Mateus capítulo 24 versículo 14. E desde os tempos dos primeiros discípulos até hoje, o Evangelho tem alcançado cada vez mais pessoas ao redor do mundo. De um pequeno grupo na Palestina, o cristianismo se espalhou para todos os continentes, impactando culturas e transformando vidas. Cada novo país alcançado, cada nova tradução da Bíblia, é um testemunho vivo do cumprimento dessa profecia. E o mais impressionante
O processo ainda não terminou, e o Evangelho de Jesus Cristo continua a ser pregado pelo mundo. Em segundo lugar, a queda do Império Romano. O profeta Daniel, em uma visão impressionante, previu a ascensão e queda de grandes impérios, incluindo o Império Romano, representado pelas pernas de ferro e pés de barro da estátua em Daniel 2. Ele previu que, embora o império fosse forte, ele se fragmentaria, e foi exatamente o que aconteceu. O Império Romano, que governou o mundo antigo por séculos, começou a se dividir a partir do século IV, até sua queda completa no Ocidente em 476 d.C. Essa profecia não só se cumpriu de forma precisa, mas também revelou a transitoriedade dos maiores impérios da história diante do plano de Deus. Em primeiro lugar, o nascimento de Jesus Cristo. Agora chegamos à profecia mais impactante de todas, aquela que mudou para sempre a história da humanidade e que você talvez não esperasse, o nascimento de Jesus Cristo como o Messias prometido. Séculos antes de seu nascimento, profetas como Isaías e Miqueias anunciaram a chegada de um Salvador. Isaías previu que ele nasceria de uma virgem, livro de Isaías capítulo 7 versículo 14, e isso se cumpriu quando Maria deu à luz Jesus, livro de Mateus capítulo 1 versículos 22 e 23. Miqueias, por sua vez, previu que o Messias viria de Belém, no livro de Miqueias, capítulo 5 versículo 2, uma pequena vila onde Jesus nasceu. Jesus não foi apenas o cumprimento dessas profecias, ele foi o cumprimento de todas as promessas de Deus. O nascimento de Jesus é o ápice de todas as profecias e o momento que define o destino da humanidade. Ele veio para salvar e restaurar, e essa profecia impacta nossas vidas até hoje. Essas profecias já se cumpriram de maneira extraordinária, mas a maior de todas foi o nascimento de Jesus Cristo, o Messias prometido. Sua vinda não só confirmou a veracidade da Bíblia, mas também abriu a porta para a salvação da humanidade. Se essas profecias se realizaram com tanta precisão, imagine o que está por vir. Não perca a oportunidade de se preparar para o que ainda está reservado. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam entender a verdade por trás das profecias bíblicas. E claro, não se esqueça de clicar no próximo vídeo que já está aparecendo na tela. Até a próxima!